Fala galerinha, professor Carlos Alex. Vamos fazer mais uma questão agora, OCM nível 1 2022, que diz assim, ó. Considere dois círculos tangentes externamente, como na figura abaixo. O círculo menor tem raio 1 e o outro tem raio 3. Quantos... Aí a alternativa A, né? Quantos círculos de raio 1/2 são tangentes aos dois círculos na figura simultaneamente? E a alternativa B diz assim, ó, quantos círculos de raio 5 são tangentes aos dois círculos da figura simultaneamente? Colocou uma observação no problema. Cada círculo que está sendo contado nos itens A e B pode ser tangente internamente ou externamente aos círculos da figura, podendo inclusive ser tangente internamente a um deles e externamente a outro. Bom, então vamos entender isso primeiro, né? Eu creio que você que é do nível 1, esse conteúdo não é tão familiarizado com vocês que essa parte de tangente, né? Primeiro passo, a tangente são duas circunferências que elas vão se encontrar em um único ponto, né? Ó, só existe um ponto. Ó. Se você perceber, eu posso ter uma secante aqui, eu vou botar mais de uma circunferência, certo? Eu vou botar duas de cores diferentes. Se você perceber, elas se encontraram em dois pontos aqui, ó, 1, 2. Então elas não são tangentes. Né? Mas se eu puxar essa circunferência, ó, puxei, elas viraram, opa, em um único ponto. Não consigo não. Opa, vamos lá. Só mais um pouquinho. Pronto. Elas vão se encontrar em um único ponto. Ó. Então elas são tangentes. Nesse caso são chamados, no caso passado, são chamadas de secantes, certo? E aí o que acontece? Ela pode ser, como ele falou, ó, ela pode ser tangente internamente ou externamente. Ele só colocou no problema a externamente. Ainda ele deu essa dica aqui da externamente, mas existe a internamente, certo? Que é uma está dentro da outra e só se encontra em um único ponto. Bom, então vamos aqui. Ó. A alternativa A diz ó, quantos círculos de raio 1/2 são tangentes aos dois círculos da figura simultaneamente. O raio aqui é 1 ó, e o raio aqui é 3. Então, ó, o que acontece? Eu consigo colocar... Ó, deixa eu aumentar essa figura aqui, acho que não ficou boa para você visualizar em casa não. Pronto. Agora ficou melhor. Pronto. Agora ficou melhor. Bom, o que acontece? Ó? Eu consigo externamente as duas, né? Ó. Eu consigo externamente tanto em cima, ó, colocar aqui em cima, e aí lembrando, esse é o ponto, eu demorei a gravar essa questão, porque eu creio, ó, se você pegar aqui, eu vou desenhar essa circunferência aqui, ó, 1/2, né? Ela é um pouquinho menor que a de 1, pronto. O que acontece? Ó, se eu pegar aqui, isso daqui existe, por quê? Ó, né? Aí teria que usar, eu creio que não é a ideia da OCM isso, né? Ó, você tem que demonstrar por desigualdade triangular, que aqui é 1/2, aqui é 1/2, né? E aqui é x, né? Lembrando, se tem um triângulo A, B e C, né? O C tem que ser menor do que a soma e maior do que a diferença em módulo. E isso acontece, né? Essa distância é maior por causa do ângulo que aqui é formado, certo? Mas então nós vamos ter essa circunferência acima, essa mais abaixo, ó, tanto tangente exterior, aí teria que escrever, né? Acima, abaixo, é o único ponto que dá para encontrar as duas, né? No caso, aqui somente numa internamente e somente outra externamente, certo? Porque nesse ponto aqui, ó, tá tocando as duas circunferências. Porque vamos entender o problema. Ó. Quantos círculos são tangentes aos dois círculos, né? Se você perceber, essa daqui, ó, ela é externa às duas em cima, externa às duas embaixo. Ela é interna a uma e externa a outra. Esse era o problema, a dificuldade. Ó. E aqui ela era externa a grande, interna a grande e externa a maior. Certo? Ó, eu estou usando esse caso aqui, ó, externo e interno, né? Internamente, externamente. Então aqui ela é externamente as duas, internamente a menor, externamente a maior. E
ao contrário, né? Internamente a maior e externamente a menor. Então, a minha resposta seriam 4, eu consigo formar na alternativa A 4 figuras, né? 4 círculos que têm essa condição. E aí, para B, a alternativa B, eles quantos ciclos de raio 5? Aí tem que ter cuidado, porque agora o raio, a circunferência, ela é tanto maior ao raio dessa aqui, que é 3, como essa daqui, que é 1. Só que o que você tinha que perceber é que se ela for internamente, ó, ela não vai passar. Essa era a dica do problema. Não é? Então vamos lá. Na alternativa B, ó. De uma forma geral, eu fiz essa figura aqui bonitinha, pegando para você visualizar melhor a alternativa A. Ó, as 4 circunferências, certo? E na alternativa B, ó, o que acontece? Perceba, ó, que o raio é 5, né? Então, na verdade, o que eu falei aqui é o contrário, né? O raio é 5, então se eu juntar a circunferência, 5 com 5 é 10, ó. Então ela vai ser, ó, o raio é 5, ó. Ela vai ser bem maior, né? Porque aqui é 6, ó. 3 e 3. Então aqui é 6 e aqui é 10. Então vamos lá, ó. O que acontece, né? Vamos ao segundo caso. Ó. Ela pode ser externa as duas, tanto acima como abaixo, do mesmo jeito. Ó. Ela pode ser interna, uma ser interna e a outra ser externa. Ao contrário, só que tinha esse caso aqui, ó, que aí eu creio que foi a dificuldade dos alunos, né? A circunferência tocar as duas, que foi o que aconteceu na alternativa A. Só que aqui eu vou ter 2 casos, né? Então, no final, eu vou ficar com essa figura aí, certo? E eu tenho 6 circunferências que são tangentes simultâneas às duas circunferências, ok? Então, essa foi a... Opa, voltei demais aqui. O problema 5, eu creio que é um problema um pouco mais complicado, difícil para o nível 1, certo? Mas tentei explicar aí da melhor forma possível para vocês. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.